O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não esconderemos de nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos, então eles porão confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Irmãos, esse versículo em si já mostra uma evangelização pura, enfática para cada um de nós. A importância, desde pequenininho, nós falarmos dos mandamentos, dos feitos, de tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito na vida de cada um de nós. Da importância de falarmos, de evangelizarmos, de falarmos da palavra do nosso Deus, desde pequenininho para os nossos filhos, os quais vão passar para os filhos dele, dos filhos, dos filhos, dos filhos, como está ali de geração a geração. Começa com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o responsável da criança, falando do amor de Jesus Cristo, para assim os filhos passar para os seus filhos, e assim vai ficando um círculo, falando assim dos mandamentos, dos feitos do nosso Senhor Jesus. Há muito tempo atrás, irmãos, o que eu quero acreditar que foi há muito tempo atrás, mas infelizmente a gente escuta muito isso ainda, de perguntas que perguntam para que evangelizar as crianças. Qual é essa importância, qual é esse valor, por que perder tempo com as crianças, falando da palavra, evangelizando os pequeninos? Embora pensando talvez que quando muitas das vezes nós pensamos isso, por que investir nas crianças, por que falar de Deus para as crianças, muitas das vezes nós pensamos que elas não possuem opinião própria, ou até mesmo elas não irão compreender o que é a salvação, o que é Jesus, o que é andar no caminho certo, o que é escolher o caminho certo. E pelo contrário, irmãos, a criança, como qualquer ser humano, ela entende muito bem o que é o certo, o que é errado, porque quem é mãe, quem tem filho, quem tem neto, quem tem sobrinho, sabe. E a criança mente, a criança engana, a criança faz muita coisa errada. Então, a gente sabe que ela compreende muito bem. E como o homem, a mulher, a mamãe, papai, a vovô, a vovó, adolescente, o idoso, a criança também necessita ser evangelizada. Há muito tempo, irmãos, acho que eu escutei muito isso, acho que muitos irmãos devem ter escutado isso, que antigamente falava que criança não tinha pecado. Para que você vai evangelizar a criança? Que perda de tempo. Criança não tem pecado, criança é um ser puro. Realmente, ela é um ser puro. Que a gente vê quando a gente briga com a criança, 5 minutos ela já está ali abraçando a gente. Se a gente fala não para a criança, ela está de cara feia, mas daqui a 5 minutos ou segundos, ela já está ali conversando com a gente. Ela é um ser puro nesse ponto, mas é uma pecadora igual a cada um de nós. Eu lembro que quando eu compreendi que eu era pecadora, eu fiquei muito triste. Eu tinha 10 anos de idade, porque para mim eu não tinha pecado nenhum, não. Eu era pura, não tinha pecado nenhum. Mas no momento que eu compreendi, com 10 anos que eu tinha pecado, eu fiquei muito triste, porque não tinha ninguém, não teve ninguém para me instruir que eu era uma pecadora. E isso, infelizmente, essa afirmação, ela já está caminhando há muitos anos dentro das nossas igrejas. Papai e mamãe que pensam assim, minha criança, meu filho e minha filha não tem pecado, é tão purinha. Não precisa evangelizar ela, deixa ela crescer um pouquinho mais, que eu vou assim fixar mais a importância de ter Jesus na vida dela. E não é bem assim, irmãos. Lá em Romanos 5, versículo 9, diz o quê? Pela desobediência de um só, todos nós nos tornamos pecadores. Ainda se completa no versículo 5, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso quer dizer que a criança já nasce no pecado. Ela não nasce pura, impura,
de não ter pecado, ela já está no pecado. Então, a importância da gente falar de Jesus para ela, a importância da gente investir também no ser criança, dela conhecer esse amor, essa salvação que só vem através de Jesus Cristo. Eu vou pedir ao irmão para passar o slide, que esse slide diz assim, irmãos, evangelizar, ele é preciso para os homens, é preciso para as mulheres, é preciso para os jovens, é preciso para os adolescentes, para os idosos, e também lá, escondidinho, lá na última opção, muitas das vezes, também para as nossas crianças. Por que a palavra criança, irmãos, está tão pequenininha nesse slide? Porque muitas das vezes elas são as últimas a serem lembradas. Nós, muitas das vezes, as nossas igrejas, muitos líderes, graças a Deus que a nossa igreja tem uma visão muito diferente da evangelização infantil, mas ainda tem líderes, ainda tem pessoas dentro de igrejas que têm uma visão boa de evangelismo, denominações que pensam que o departamento infantil é o último a ser investido, porque são apenas crianças, ainda tem tempo para elas são futuro, elas podem esperar. Isso é um erro fatal, irmãos, porque Satanás não pensa que criança é futuro de nada. Satanás pensa que era o presente de hoje aqui. Ele investe o hoje e aqui, para amanhã ele ter realmente discípulos para a tua obra. E muitas das vezes, irmãos, nós vemos a criança como aquela palavrinha ali. É o último biscoitinho do pacote, mas não porque era gostoso, não. Porque ela é esquecida muitas das vezes dentro das nossas famílias, em base da evangelização, dentro das nossas igrejas e dentro de algum trabalho, de alguma programação. E a gente precisa mudar esse foco, irmãos. Nós precisamos pensar que é preciso, sim, urgentemente evangelizar nossos pequeninos. Lá em Marcos 15, 16, um versículo muito conhecido, que todo mundo conhece, diz o quê? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, o que quer dizer criatura? Criatura quer dizer o quê? Pessoa. Criatura quer dizer indivíduo. E criança é o quê, irmãos? É uma pessoa. Então, esse ir de pregar o evangelho é também para essa pessoa chamada criança. E nós precisamos ter essa consciência. É triste, irmãos, muitas das vezes a gente vê muitas igrejas, muitas denominações pensarem que a evangelização infantil não vale a pena. Não tem importância, não tem nenhum valor. Quantas vezes nós conversamos com papai e mamãe, quem trabalha com criança, vai entender o que eu estou falando. A gente pede para vir para a igreja e às vezes pergunta assim, tem culto infantil? Aí eu, não. Então, não vou não. Entendeu? Qual é o foco teu de trazer teu filho para a casa do Senhor? Quantas e quantas vezes, irmãos, líderes, dentro das nossas igrejas, papai, mamãe, vovô, titia, vê departamento de criança, culto infantil, programações infantil, são vistos como depósitos apenas de criança. Vou para a igreja, tem culto infantil, tá lá. E é bom que eu assisto o culto, estou calma, não tem ninguém me atrapalhar. E não é bem assim, irmãos. Se esse é o pensamento do irmão ou da irmã, a irmã já tá com a visão meio desviada. Porque essa não é a proposta do culto infantil, de uma programação infantil. Nós precisamos mudar essa visão, irmãos. Nós precisamos saber que quando a criança vai lá para o culto infantil, tem pessoas que se preparam, tem pessoas que estudam, tem pessoas que vão pregar e ali vão evangelizar as crianças que muitas das vezes ouvem sobre as histórias de Cristo no culto infantil, numa programação infantil realizada tanto dentro, tanto fora das nossas igrejas. Então, nós precisamos de valorizar isso. Essas pessoas que estão evangelizando nossos pequeninos, que não são muitos, irmãos, não são muitos, porque é um trabalho muito árduo, que desanima, porque escuta muita coisa, e muitas vezes não tem o apoio de quem deveria apoiar, que são os responsáveis, que deveriam trazer as crianças para ouvir o evangelho, ouvir sobre o amor de Deus. No próximo slide, está ali meio apagado,
mas tem o versículo ali do Marcos 19:14, que diz aqui: deixai os meninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Irmãos, se a gente folhear a Bíblia, a gente vê que Jesus sempre deu uma grande importância à criança. Todo momento que a criança se aproximava de Jesus, nenhum momento ele impedia. Pelo contrário, os discípulos que ficavam preocupados em impedir, que elas iam atrapalhar, e Jesus sempre achegava a eles. Jesus foi um evangelizador nato, isso a gente não pode nem discutir. Mas ele nos mostra que elas também precisam ouvir sobre o Evangelho. Elas precisam ouvir sobre a importância da salvação, da importância de reconhecer Jesus como Salvador. Jesus, como está ali, Jesus tinha uma visão que muitas das vezes nós, dentro das igrejas, ainda não pegamos, ainda não pescamos. Isso é triste, irmão, porque Satanás já pegou essa visão, há muito tempo, que a criança é um ser que convence. Muitas vezes a igreja está dormindo nesse ponto. E Satanás já pegou isso há muito tempo. A criança convence e consegue quando ela quer. Quem tem filho vai me entender. Eu tenho um filho e eu sei como é que é. Fica ali, mãe, eu quero isso. Eu não posso agora, tem que esperar. Mas é todo dia. Você não pode, ele sabe, mas está ali te convencendo. Às vezes a gente compra na hora, não é mesmo? Quem é avô, quem é avó, quem é mãe, quem tem sobrinho, quem tem uma criança que gosta muito. Aqui na igreja, não é? A gente quer comprar televisão, quer comprar isso, quer comprar aquilo, porque as crianças pedem, porque elas têm esse, vamos dizer assim, esse poder, irmãos, de convencer. E muitas das vezes a igreja está dormindo nisso. E Satanás já descobriu isso faz muito tempo. E com esse poder que ele sabe que as crianças têm, ele está treinando muitas das nossas crianças através desse aparelhinho aqui, que é muito bom, ele é abençoado. Glória a Deus por ele, que a gente consegue muita coisa com ele. Mas esse aparelhinho está prejudicando muito das nossas crianças. A televisão também, muitos jogos, muitos desenhos, que muitas das vezes a gente não para ver com as crianças. Vê aí, filhinho, que eu vou lá fazer almoço. Vê aí, netinho, que a vovó vai arrumar a casa. E muitas outras coisas, é a babá eletrônica do momento. Mas a gente não para sentar e para ler, para orar, para evangelizar a criança, muitas das vezes, que está dentro da nossa casa. Nós deixamos que a babá eletrônica, que muitas das vezes está sendo usada por Satanás, educar, evangelizar de uma maneira errada os nossos filhos, as nossas crianças. E nós precisamos despertar a igreja. A igreja precisa acordar nesse ponto, que a criança tem esse poder de convencer uma outra a fazer alguma coisa. A gente vê que quando a criança tem uma criança que converte, a criança tem um poder tão grande de convencimento, irmãos, e ela fala para o pai e a mãe como é bom, que às vezes em 2 semanas está o pai aqui, está a mãe aqui, está o irmão aqui, está vários amiguinhos na igreja. Olha só o poder que essa criança tem. E muita gente bobeia nisso. E a criança também é uma evangelizadora. Não é só o adulto que pode evangelizar. Muita criança dá um show, é muito adulto na hora de evangelizar. E a gente precisa ter essa consciência, que as crianças são os discípulos em treinamento. São discípulos em treinamento. E a criança também são discípulos em treinamento. E Satanás já descobriu isso, há muito tempo, irmãos, e a igreja está dormindo nesse ponto. A igreja está ficando para trás para muita coisa que Satanás está investindo nos nossos pequeninos. E nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos mudar a visão. Nós precisamos sentar, nós precisamos parar, nós precisamos visualizar tudo o que acontece com as nossas crianças, tanto dentro da nossa igreja, tanto fora da nossa igreja, tanto dentro das nossas casas. Muitas vezes nós estamos dormindo, irmãos. Nós estamos com tampões nos nossos olhos, e não estão vendo que Satanás está pregando para essas crianças, e nós, como servos de Deus, que estamos com um tesouro na mão, que é a salvação
nós estamos deixando para trás. Lá em Mateus 18:14 diz assim: assim também não é vontade do vosso Pai que está no céu que um destes pequeninos se perca. Então, irmãos, aqui já fala tudo. É a vontade de Deus também que nenhuma criança se perca. Não é só o adulto, não é só a mulher, não é só o idoso, não é adolescente. Todos são valorosos para Deus. Mas as crianças também são. E nós não podemos esquecer disso, que as crianças são preciosas aos olhos do nosso Deus. No próximo slide, eu vou pedir para o Daniel colocar, ele diz muito bem, criança é igual um pote. Um pote o quê? Um pote vazio. Né? Esse estudo, que eu até botei 86% ali, foi o quanto a criança aprende só na observação. Então, 86% a criança aprende vendo e observando tudo que está à sua volta. Então, ela observa o que o pai faz, o que a mãe faz, o que a tia da Sarinha faz, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, porque elas estão observando e elas consertam muitas das vezes se a gente faz alguma coisa errada, como elas são observadoras. E a gente esquece disso, irmãos. Elas são um pote vazio. Como nós estamos enchendo as nossas crianças, os nossos netos, nossos filhos, nossos sobrinhos, as crianças que a gente tem dentro das nossas igrejas, aquelas crianças que a gente tem um grande carinho. Como está enchendo esse pote que é a vida da criança? Será que o teu filho, o teu neto, o teu sobrinho está vendo você ler na Bíblia? Ele está te observando. Se você está orando, ele está te observando. Ele está vendo se você é uma mulher, um homem de fé, ele está observando. Ele está vendo você vendo coisas que não deve, ele está observando. Porque o serzinho que vê tudo, capta tudo, que muitas vezes demora a pensar, ou muitas vezes pensa, ele não está vendo não, mas está vendo sim. Depois vem para você e faz um relatório cheinho de tudo que você fez. Então, com o que nós estamos enchendo as nossas crianças, irmãos? Será que nossas crianças estão enchendo esse pote da salvação, do amor, de histórias maravilhosas que está na palavra de Deus? Ou elas estão se enchendo de práticas não muito legais daquelas pessoas que estão perto dela? Elas estão se enchendo das coisas dentro de uma televisão, dentro de um celular, de conversas de amiguinho? A gente precisa mudar a nossa visão, irmãos. Nós precisamos saber que as crianças precisam de salvação e precisamos encher esse pote de coisas boas e não de coisas ruins. Porque quando a gente instrui o menino, a criança, desde pequenininho, irmãos, quando ele faz alguma coisa errada, ele sabe. Eu sei porque meu filho fica assim. Hoje eu deixei lá em casa um pouquinho, foi na casa da minha mãe. Eu falei assim, olha o que você vai ver na televisão, hein? Aí ele falou assim, não, mãe, tudo que eu vejo, Jesus vê. Aí eu, então, menos mal, então você não vai ver coisa errada. Não, mãe, eu sei que eu tenho que ver as coisas certas. Então tá bom, mas de vez em quando tem que ficar de olho, porque passa as coisas, chama a atenção e quando eu vejo lá, ele está olhando e se enchendo de coisas não legais. Graças a Deus, ele ainda pergunta para mim as coisas. Mãe, isso é certo? Isso? Não, isso não é. Conforme a Bíblia está errado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas muitas crianças não vêm até nós perguntar. Então, a gente tem que estar essa preocupação de falar do amor, de falar de Jesus para elas. Porque o que me incomoda, irmão, essa semana estava falando com uma amiga minha, que ela estava falando também das crianças, da tristeza que ela tem de pouco investimento das crianças. E eu estava conversando com ela que o que mais me preocupa não é o barulho dos maus, não é o barulho que Satanás faz, não é essas coisas todas de ruins que estão acontecendo comigo. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. É o silêncio daqueles que poderiam fazer a diferença e não estão fazendo. O barulho dos maus, estão fazendo barulho. E aqueles que deveriam fazer a diferença simplesmente estão em silêncio. Os bons estão em silêncio. Os servos de Deus estão em silêncio. Aqueles que poderiam fazer a diferença, porque sabe do poder de transformador que Jesus tem em nossas vidas, está em silêncio. O que me preocupa é a prudência dos maus
e a imprudência dos bons. É a sensibilidade dos maus para muitas vezes investir pesado numa programação aí, pelas ruas, pelas comunidades, para as crianças, e a insensibilidade dos bons que deveriam investir mais nos nossos pequeninos. O que me preocupa mais, muitas das vezes, é o amor dos maus com os nossos pequeninos. O amor falso, o amor disfarçado, a gente sabe. E a falta de amor, muitas das vezes, dos bons, a falta de paciência dos bons. Afinal, todo mundo foi criança e sabe o que é uma criança. O que me preocupa é a vida criminosa dos maus, que ela é mostrada, ela é pregada de forma escancarada para nossas crianças, como se fosse algo super normal, e o tampão, a faixa preta que existe nos olhos dos bons, dos servos de Deus, que deveriam fazer a diferença na vida das nossas crianças e não estão fazendo. Isso é grave, irmãos, isso é preocupante. Há um ano atrás eu trouxe uma pesquisa, não sei se vai dar, mas eu vou ler aqui, eu vi até no papelzinho aqui, eu vou escrever. Que eu fui numa igreja, a gente foi falar também sobre a pregação da palavra das crianças, sobre a evangelização. Mas o foco era só para os servos de Deus, para o papai e mamãe, né, da igreja. E naquele dia eu lembro que eu fiquei o dia todo na igreja, fui até com meu filho nessa igreja, e a gente fez algumas perguntas, alguns questionários, e a gente foi almoçar e depois a gente conseguiu fazer uns gráficos dessas perguntas, que era o foco da palavra sobre a evangelização, se o papai e a mãe estão evangelizando em casa, porque afinal, irmãos, os primeiros evangelizadores deveriam ser o pai e deveria ser a mãe, mas muitas vezes não é o pai nem a mãe, serva de Deus. Não estou falando de pessoas não crentes, estou falando de pessoas dentro das nossas igrejas. Os primeiros evangelizadores deveriam ser eles, mas muitas vezes não é. A primeira pergunta para esse gráfico aí foi a seguinte: quem foi o primeiro a falar da salvação para o seu filho? Esse gráfico foi feito numa pesquisa de 150 pessoas que participaram. E a gente pediu para não botar nome, não se identificar, só para ser bastante sincera nas respostas. E essas foram as respostas que mais saíram. 50% da resposta, quem foi o primeiro a falar de Jesus para as crianças, 50 pessoas que estavam dentro daquela palestra, pessoas servas de Deus, papai e mamãe servos de Deus, falaram que quem falou a primeira vez sobre Jesus foi a igreja. Glória a Deus, né? Mas a primeira evangelizador deveria ser o pai e a mãe, e não a igreja. 50% respondeu a igreja. 10%, irmãos, 10% só daqueles pais que estavam ali, que tinha mãe e tinha pai, 10% falaram sobre Jesus para os seus filhos. 20% falou que eram os avós. E 70%, a maioria lavada, dos diversos aí, sabe o que é? É a televisão, é o celular, é o tablet e outras coisas mais. Aí, desde que a gente viu que eles colocaram essa pessoa, nós perguntamos: mas como você sabe que eles estão vendo Jesus ali no celular? Eu não sei, eu deduzo que eles estavam vendo. Então, olha essa preocupação, irmãos. Quem está sendo a primeira evangelizador do teu filho, do teu neto, do teu sobrinho, daquela criança que você ama muito? Porque é fato, irmão, se você não fala de Jesus para ele, você pode ter certeza que Satanás está fazendo um trabalho muito bom, irmãos. A verdade se agita. Muito bom, muito bem investido nas crianças para mostrar tudo de errado que eles devem fazer. É um trabalho pesado de Satanás. Satanás está agindo bem sutilmente, com coisas tão que a gente pensa que não tem nenhuma importância, mas ele está entrando ali, e está fazendo a obra na vida dos nossos pequeninos. A outra pergunta que nós fizemos do outro gráfico é: em qual momento você fala de Jesus para a criança? Irmão, só tinha papai e mamãe
crente, em qual momento você fala de Jesus para os seus filhos? 30%, irmão, fala que lembra de Jesus na hora de acordar, almoçar e jantar. Que momento? O momento de orar. Esse momento que eles falaram. Não é que eles falam, lê a Bíblia. Não, eu oro nesse momento. No momento eu lembro de Jesus. Quando ele acorda, quando ele vai almoçar e quando ele vai jantar. 25% falou que só é na hora que dorme. Só lembra de falar de Jesus na hora da oração, que é na hora de orar, na hora de dormir. 15% respondeu que às vezes quando chega em casa. Aí tinha lá as especificações, às vezes eu chego muito cansado, às vezes eu estou muito estressado, aí às vezes eu lembro de falar para as crianças. Eu lembro que uma irmã, que a gente não falou o nome de ninguém, a gente nem pediu, mas ela levantou para se justificar, e ela falou que ela respondeu isso, às vezes quando chego. Aí eu não perguntei nada, nem a outra irmã perguntou, mas ela justificou, irmã, se me perdoe, mas... é o dia todo no comércio, é o dia todo em pé, eu quero mais chegar em casa, tomar banho, dar comida ao meu filho, fazer ele dormir e eu ver minha novela. Essa foi a justificação dela. E isso é preocupante, irmãos. A gente ouvir certas explicações de pessoas que não conhecem a salvação é uma coisa, mas de ouvir isso de um servo de Deus é muito preocupante. As poucas vezes foi 80%, a maioria falou, as poucas vezes se lembra de falar de Jesus para as suas crianças. A outra pergunta do gráfico foi o seguinte: por que há tantas dificuldades de levar nos domingos pela manhã a criança na EBD, ou para uma classe definida, ou para alguma programação referente, né, à criança? Por que tem tanta dificuldade dos pais de levar uma criança para a igreja? Mas muitas vezes não tem dificuldade de ir para um aniversário, né, para um parque de diversão, para um sítio, mas tem dificuldade de levar a criança para a casa do Senhor. 15%, irmãos, falou da falta de tempo. Eu não tenho tempo para levar sábado, para levar filho meu à programação, não. Eu não tenho tempo de levar ele para a igreja. 5% respondeu que é pelo cansaço. Eu estou muito cansado. Só que Satanás não dorme no serviço. Ele está agindo, não dorme. Quem dorme é o pai e a mãe. Mas Satanás nunca dorme no serviço com os nossos pequeninos. 30% falou que não tem essa intenção de levar para a EBD, para as programações infantil e por nada em relação às crianças, porque para eles não tem nenhuma importância. Não tem muita importância. Então, deixa andar como está. E 100%, irmãos, 100% falou que é dessa área sentimental. Qual é dessa área sentimental? Domingo de manhã, cadê teu filho, irmão? Cadê tua filha? Irmã, é a semana toda acordando cedo. Segunda a sexta acordando cedo para ir para a escola. Chega sábado, vai para o curso. Eu vou acordar cedo também domingo para ir para a igreja. Tadinho, deixa ele dormir lá. Foi nesse ponto que foi sentimental, essas desculpas. Ele acorda muito cedo a semana toda, ele faz isso, muita atividade, irmão, durante a semana. Então, domingo é o único dia que ele pode dormir até tarde, tá, gente? Então, deixa ele dormir até tarde. Isso é grave, irmãos. E é uma pena que um servo de Deus pensa assim. Porque se o pai e a mãe tivessem a mesma disponibilidade, a mesma força de acordar, como acorda segunda a sexta para acordar o filho para ir para a escola, e ter a mesma disponibilidade para ir para a igreja, nós teríamos várias crianças dentro das nossas igrejas, vários discipuladores, vários discípulos em treinamento dentro das igrejas. E ainda ouvi uma desculpa seguida de uma irmã, mas a escola eu pago, né? Eu tenho que levar ele, porque senão ele repete por falta. Então, vai repetir na vida, na salvação de Jesus Cristo. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, irmãos. Qual desculpa nós estamos dando para não trazer nossos filhos para a casa do Senhor? Eu sempre falei, eu venho
né, agora dessa situação da Covid, grávida, tá difícil eu ficar saindo de casa, mas todas as vezes que eu saía para a igreja para vir com meu filho, era um sacrifício só, irmãos. Mãe, eu estou cansada, ele estuda de manhã. Mãe, eu estou cansada, eu não aguento, mãe. É todos os dias, 6 horas da manhã, e hoje eu quero dormir. Não, e é aquela luta para ele vir. Mas eu sei que quando ele chega aqui, tudo muda. Ele nem lembra mais que estava cansado. Mas se ele me convencesse, ao convencer da criança, ele tenta me convencer que ele quer ficar em casa. Que ele quer ficar em casa, que ele não quer ir para a igreja. Se esse convencimento dele me convencesse, como estaria meu filho hoje diante do Senhor? Como estaria meu filho diante de tudo aquilo que ele pode experimentar, muitas vezes não experimenta, porque eu, como pai e a mãe, não tenho consciência de apresentar Jesus para o meu filho, de evangelizar, de falar sobre a salvação de Jesus para o meu filho. Então, são coisinhas, irmãos, são coisinhas poucas, né, irmãos? Mas é coisinhas que faz diferença na vida de uma criança. E são coisinhas que Satanás pega aqui, pega ali, vai juntando. Quando você vai ver, a criança não quer nem mais vir para a igreja. Você vem sozinho mesmo, porque ela não quer vir mais. E já perdeu o tempo, já passou o tempo que você deveria ter apresentado Jesus muitas vezes para ela. E muitas vezes vai vir pela dor e não pelo amor. O último gráfico, irmãos, da última pergunta que a gente fez lá, é o seguinte: qual é o legado que você, responsável, está deixando para suas crianças? E a gente especificou os valores. 80% daquelas pessoas lá, os valores, irmãos, escreveu casa, carros, bens materiais, celular, conta bancária, essas coisas todas. 12% falou que está deixando conforto. Essa é meu legado para meu filho, é o conforto. 50% falou que quer deixar uma vida estável, quer dizer, com uma poupança, com conta, com investimento. E 8%, irmãos, de 150 pessoas, 8% falou que está deixando um legado do amor, da compreensão, da empatia, do ouvir, da observação, do aprender. Aí essa última pergunta a gente ficou muito preocupada, porque os irmãos não entenderam o que é valor. Eles deixaram herança. Herança é o quê? É bem material. É casa. Que a gente perguntou, eu perguntei, irmãos, o que vocês entendem de valores deixados para os filhos? Vocês, crentes, servos de Deus. E eles falaram, irmão, eu estou deixando uma casa muito bem estruturada, um carro, uma poupança muito bem definida, uma vida financeira para os meus filhos. Aí eu pensei, isso não é valor, isso é uma herança. E herança, irmãos, se perde quando a pessoa que vai herdar não investe, não sabe como andar. E então a gente explicou o que é valor, que são os 8% apenas que entendeu, que é o amor que você deixa. E isso começa o quê, irmão? Com a evangelização. O amor por próximo, a compreensão que você deve ter com o próximo, a observação que você tem que ter para o próximo, o se colocar, né, no lugar do outro. É isso que é valor. E muitas vezes, irmão, nós não estamos ensinando isso para nossas crianças. Né? E eu lembro que eu falei, a outra irmã falou, e a igreja não entendeu. Aí eu lembro que eu estava com o meu filho, e eu contei uma experiência que eu passei. Uma vez até contei aqui para a igreja, de uma pregação que eu fui pregar em uma igreja, e eu lembro que eu estava muito atrasada, porque onde demorou, pegou engarrafamento, porque eu vi engarrafamento de domingo, mas naquele dia, eu e meu filho, a gente pegou, e essa igreja sempre tem uma praça, que sempre tem os moradores de rua ali, naquela praça ali. E eu pensei assim, poxa, Senhor, eu vou passar do outro lado por lá, porque eu sei que se eu passar ali, Davi vai fazer um monte de perguntas e eu tô com muita pressa, estou muito atrasada. E eu lembro que eu passei do outro lado da calçada, não passei pela praça. E eu lembro que Davi olhou, Davi tinha uns 6 anos. Davi olhou, mãe, olha tanta gente. Meu filho, é muita gente, vamos embora que a mãe está atrasada. E eu fui embora.
E quando eu sentei no banco da igreja, ele falou assim: mãe, você observou, mãe? Observou o que, Davi? Mãe, é tanta gente na rua, né? Aí eu, meu filho, tem muita gente na rua. Mas você viu aquela avó com papel na mão? Eu nem vi uma senhora com papel na mão. Eu estava tão direcionado no caminho que eu tinha para a igreja, que eu estava atrasada, mas ele viu uma senhora sentada com um papel na mão. Que papel? Mãe, não sei, só sei que era um papel de pão. Tinha alguma coisa escrita ali, mãe, mas eu não sei ler ainda, mãe. Você tem que ler. Aí eu falei assim: tá bom, quando a gente voltar, a gente passa lá. Né? Eu confesso, quando eu voltei, eu não lembrei de passar lá. Aí, quando eu estava no ponto, no farol para atravessar, ele falou assim: mãe, vamos lá ver o que a vovó escreveu no papel. Aí eu, meu filho, vamos lá, a mãe esqueceu. Aí eu voltei na praça e a gente leu o que estava naquele pedaço de papel daquela senhora, que estava escrito assim: por favor, eu quero um abraço. Aí eu li e falei assim: filho, vamos embora. Que eu não falei nada, vamos dar abraço nela, não falei nada. E fui embora. Aí ele falou assim: mas mãe, a avó não pediu um abraço, vamos lá abraçar a vovó. Aí eu, tá, meu filho, vamos lá abraçar a vovó. Aí a gente fomos lá, abraçou a senhora, a gente conversou com a senhora, evangelizamos. Para falar a verdade, Davi que falou mais do que eu, falando de Jesus, né, falando do grande amor, fiquei até muito feliz, né, que a gente pensa às vezes que eles não estão escutando o que a gente fala, né? Mas quando acontecem essas situações, de ver como criança pode ser uma evangelizadora. E ali ele falou, depois beijou, e a gente foi embora. Voltando no mesmo sinal, a gente parou ali para atravessar. Parou uma senhora muito distinta, muito bem vestida, do nosso lado. E ela falou assim: minha filha, você é doida. Aí eu olhei para aquela, não entendi, senhora. Você é doida, como você pode deixar o teu filho abraçar um morador de rua? Você não sabe que tem doença? Aí ela começou a falar várias doenças, que com certeza era médica aposentada, porque eu não estava entendendo nada que ela estava falando. Ela falou um monte de doença, um monte de coisa que Davi podia pegar, que Davi podia adquirir isso e aquilo. E eu olhando para ela, balançando a cabeça, e falando: Senhor, eu vim de um culto tão bom agora, Senhor, abre logo esse sinal. E o sinal não abria, foi uma eternidade. E eu lembro que Davi me puxou e falou assim: mãe. Aí eu olhei para peraí, Davi, espera só um minutinho, vamos esperar o sinal. Aí a senhora: deixa teu filho falar. Não é, meu filho, você não acha a avó certa? Você não deveria ter abraçado aquela mulher. Aquela senhora estava muito suja. E Davi, em nenhum momento, olhou para a senhora. Ele olhou para mim e falou assim: mamãe, ainda bem que Jesus amou e abraçou todo mundo. Acabou, irmãos. Aquela senhora ficou tão, acho que norteada com o que Davi falou, que ela deu as costas, nem atravessou a rua, ela voltou pelo caminho que ela estava. E eu fiquei tão balançada com a resposta dele, que eu acho que eu não esperava que ele respondesse aquilo. Eu pensei que ele ia responder qualquer coisa, irmãos. Que eu voltei na praça, sentei e chorei. Né? E ele falou: mamãe, está chorando por quê? Não, meu filho, a mãe está feliz porque você entendeu tudo que a mamãe falou para você até agora. E ele ainda falou: mãe, mas Jesus não se colocou como se fosse a vida de qualquer pessoa, e não falou para todo mundo, então a gente também tem que falar para todo mundo. Então, irmãos, ele entendeu o valor. Isso que é um valor, se colocar no lugar do outro. E é isso que está faltando dentro de nós, como pais, como avós, como líderes, se colocar no lugar do outro. E nosso filho, muitas vezes pensa que ele não está prestando atenção. Eu estou falando de Jesus, estou lendo a Bíblia, não está prestando atenção. Ele está prestando, sim. No momento que você nem imaginar, ele vai te surpreender. Eu tenho várias histórias com Davi, que Davi me surpreende todos os dias, que eu nem esperava que ele tivesse tal atitude. Mas eu estou entendendo que ele está entendendo cada palavrinha que eu converso com ele, quando eu evangelizo a ele. Porque eu estou evangelizando ele ainda, porque ele ainda não aceitou Jesus. Eu estou evangelizando ainda. Eu tenho essa consciência de evangelizar. Precisa de alguém ir a eles para evangelizar. Domingo passado, o
se não me engano, o nome é o pastor Daniel, não é? Que estava aqui domingo passado, no culto de missões. Irmãos, que aquele amado pastor falou, põe a flecha no coração de todos aqueles que têm amor pela evangelização. E ele pregou, ele fechou muito bem a mensagem, mostrando o vídeo das crianças louvando. E ele falando, elas estão louvando, elas estão adorando, elas estão glorificando o nome de Jesus, porque alguém teve a consciência, teve o amor de ir lá e evangelizá-las, de pregar o amor do nosso Senhor para elas. Pessoas que teve a visão que são crianças em treinamentos, são discípulos em treinamento, são futuros pastores que irão tocar bateria, violão, vão dar aula, são futuros missionários, mas também são presentes que possam tocar violão, são presentes também. Uma criança pode tocar uma bateria, uma criança pode pregar, pode evangelizar, elas são presentes também, irmãos. Então é importante a gente ter essa consciência, irmãos, que nós precisamos sim investir na evangelização dos nossos pequeninos, porque se a igreja não se preocupa com isso, Satanás já está bem ocupado, fazendo um papel bem sujo para afastar elas da obra do Senhor. Eu vou, irmãos, fechar a nossa mensagem de hoje, que eu trouxe um vídeo para os irmãos verem, de crianças falando para os pais, para os líderes, a importância que elas têm e a importância dos pais, dos líderes da igreja se despertar para elas, porque elas querem trabalhar, elas querem conhecer a Jesus, mas muitas das vezes falta oportunidade para que elas falem, para que elas participem, para que elas, muitas das vezes, irmãos, elas aceitem a Jesus como Salvador. Porque muitas das vezes nós impedimos a criança a aceitar ao Senhor como Salvador. E isso a gente tem que estar muito ligado, irmãos. Qual está sendo nossa prática diante da criança que está no nosso lado? Vamos assistir o vídeo, só para os irmãos terem uma consciência do que eu estou falando. Nós encontramos jogando, cantando e dançando e conversando. Nos encontramos machucando, brigando, chorando. Nos encontramos em casa, em escolas, em shopping center, nas praças. Sua juventude, sua responsabilidade. O chamado do mundo continua a enfraquecer em nós a influência da nossa família e da igreja. Está ficando cada vez mais difícil para nós ouvir a mensagem do amor de Deus. Esse é o tempo certo para uma grande ênfase em crianças, em jovens do mundo. Nós precisamos de uma igreja. Em família está para nós. Quem vai nos incluir na família da igreja? Nós teremos e precisamos de oportunidade, que podem ser através de uma variedade de métodos compatíveis com nossas idades. Também temos dons e habilidades espirituais. Nós podemos orar pelo próximo. Podemos ministrar adoração. Queremos aprender a fazer a nossa parte. Podemos até ajudar a tomar decisões. Por favor, não nos subestime. Nós somos a igreja de hoje e a igreja do futuro também. E você está correndo risco de nos perder. Você está nos perdendo. Você vai fazer o que for preciso para chegar até nós? Vai nos ensinar a viver? Nós estamos no seu alcance. Você pode ajudar a mudar o nosso futuro. O futuro da igreja. Por favor, reserve um tempo para compartilhar Cristo conosco. Porque em 10 anos eu vou ter 21 anos. Eu terei 13
14 anos. Eu vou ter 14 anos. Eu vou ter 15 anos. Eu vou ter 15 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 17 anos. Eu vou ter 20 anos. Eu terei 22 anos. Nós teremos 20 anos. A questão é: Em 10 anos, você terá feito a diferença? Porque agora somos discípulos em treinamento. E não discípulos em espera. Mas falaremos à nova geração a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Amém, irmãos. Que possamos ter consciência que nossas crianças são discípulos em treinamento, não discípulos em espera quando der o tempo. Que possamos sair dessa noite, irmãos, com nossas mentes diferentes. Que nossos pequeninos também precisam do amor do nosso Deus. Porque se a igreja não despertar para isso enquanto há tempo, Satanás vai ainda alcançar muitos dos nossos pequeninos para a obra dele. Que possamos fazer a diferença, irmãos. Que até daqui a 10 anos nós possamos ver essas crianças brilharem e sabendo que tudo começou aqui, começou em casa, começou com a força de nunca desistir do Evangelho, da salvação, que também elas são merecedoras do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. A palavra está com o nosso pastor.